No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Raquel confessa a Ivan que teme que Maria de Fátima atente contra Odete. Ela sente no ar uma energia perigosa, como se a ambição da filha tivesse ultrapassado todos os limites. Ivan tenta acalmá-la, mas percebe que o olhar da companheira é de pura aflição, uma mãe que já viu o pior e sabe do que a própria filha é capaz. Odete mexeu com o orgulho dela, e Fátima não perdoa humilhações, diz Raquel com a voz embargada. Enquanto isso, Celina se preocupa com o sumiço de Heleninha. A tia passa a noite em claro, imaginando se a moça, fragilizada e instável, pode ter feito alguma besteira. A cada toque do telefone, Celina sente o coração apertar. Não posso perder mais ninguém nesta família, murmura com lágrimas nos olhos. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Em outro ponto da cidade, Odete passa as últimas orientações para Consuelo antes de viajar. Quero relatórios diários, entendeu? E nada de visitas inesperadas na minha ausência, ordena com sua voz gélida. Ela se prepara para embarcar rumo à Europa, mas o destino tem outros planos. A poderosa empresária fica surpresa ao saber, por uma ligação anônima, que Maria de Fátima está viva e próxima, e que a jovem teria algo importante para resolver com ela. Odete, desconfiada, pede que reforcem a segurança, sem imaginar que está prestes a ser cercada por inimigos dentro de sua própria casa. Marco Aurélio, Maria de Fátima e César, em segredo, traçam planos para derrubar a matriarca. Ela não vai sair dessa viagem viva, sussurra César com um sorriso gelado. Horas depois, Odete recebe uma pessoa misteriosa em seu quarto. A câmera de segurança capta apenas uma sombra se aproximando da cama. Você? Reage Odete, surpresa, antes que o som de um disparo ecoe pela mansão. A cena mergulha a novela em seu momento mais tenso, um prelúdio para o maior mistério de todos. Quem matou Odete Reutemann? Maria de Fátima vai levar mais uma surra de Solange. Isso porque Fátima, já com a barriga grande, prestes a ter o filho, entrará sorrateira no quarto do hospital onde Solange estará internada após dar à luz os gêmeos. O ambiente, ainda impregnado com o cheiro de éter e calmantes, ficará carregado de tensão no instante em que a vilã abrir a porta. Solange, ainda fragilizada pelo parto da noite anterior, com os cabelos desgrenhados e o corpo dolorido, será pega de surpresa com a presença da rival. Tudo começará quando Fátima, devastada com a derrocada da sua vida glamurosa, perceber que não tem mais de onde arrancar dinheiro. Sua imagem, que ela tentou erguer com tanto esforço e golpes, estará em ruínas. Os antigos aliados terão se afastado, as portas estarão se fechando uma a uma, e até mesmo os bajuladores que antes a cercavam já não aparecerão mais. Desesperada, ela decidirá dar mais uma cartada em Afonso, acreditando que, com lágrimas falsas e uma encenação bem montada, poderá reverter a situação. A vilã aparecerá de surpresa no escritório do empresário. Com a voz mansa, fingindo humildade, pedirá para conversar. Afonso, eu só quero alguns minutos. A gente passou quase 2 anos juntos. Eu sei que errei, mas ainda temos pendências, e eu preciso pedir desculpas. Mas Afonso, já vacinado contra as manipulações da ex, não perderá tempo com rodeios. Ele se levantará da cadeira, olhos faiscando de raiva, e cortará a fala dela sem piedade. Fátima, você não tem vergonha nessa sua cara de vagabunda? Sua piranha! O que você está fazendo aqui na minha sala? Eu já falei que não quero mais ver você nem pintada de ouro na minha frente, sua ordinária. A tensão tomará conta do ambiente. Fátima ficará atônita, ainda com a mão pousada na barriga de grávida, tentando se recompor. Mas antes que possa reagir, 2 seguranças, a mando de Afonso, surgirão na porta e a expulsarão com brutalidade. Ela sairá humilhada, arrastada pelos braços, enquanto Afonso apenas dirá: levem essa desgraçada daqui antes que eu perca a cabeça. Humilhada, cuspindo fogo e sentindo-se rejeitada mais uma vez,
Fátima jurará vingança e decidirá que sua próxima vítima será Solange, a mulher que ela nunca suportou e que agora, para ela, simboliza o triunfo que perdeu. No dia seguinte, quando todos comemoravam o nascimento dos bebês de Solange, Fátima retornará ao hospital. Fingindo ser apenas mais uma visitante, ela conseguirá driblar a segurança e entrará no quarto. Mas, diferente das outras vezes, não será apenas com insultos. Fátima carregará escondida uma faca de cozinha enrolada num pano dentro da bolsa. Ela se aproximará do leito, onde Solange dormirá exausta, e ficará por alguns segundos apenas observando a rival. O olhar dela será de puro ódio. "Agora você vai pagar, sua santinha de Araque! Vai pagar por tudo!" sussurrará, apertando a faca. Mas no instante em que Fátima erguer a mão, pronta para desferir o golpe, um milagre acontecerá. O celular de Solange, deixado na mesa de cabeceira, tocará com insistência. O som estridente despertará a moça, que, ainda sonolenta, abrirá os olhos a tempo de ver a cena. O coração dela disparará. "O que você está fazendo aqui, sua desgraçada?" gritará Solange, agarrando o lençol para se proteger. A luta começará imediatamente. Fátima, possessa, tentará cravar a faca, mas Solange, mesmo enfraquecida pelos pontos do parto, reagirá com todas as forças. As duas se atracarão no chão, puxando cabelos, arranhando rostos, mordendo braços. A faca cairá e deslizará para debaixo da cama. A rivalidade entre as duas atingirá o auge. O quarto ficará revirado, travesseiros no chão, cabos de aparelhos médicos balançando. O corpo de Solange ainda doía, mas a raiva será combustível suficiente para que ela encontre forças. Ela tateará a mesa de apoio ao lado e agarrará um objeto pesado, uma barra de ferro usada para segurar o suporte de soro. "Agora quem vai aprender é você, sua cobra!" gritará Solange, desferindo o golpe contra o rosto de Fátima. O impacto será devastador. O ferro cortará a pele da vilã, abrindo um talho profundo na bochecha, deixando-a marcada para sempre. Fátima urrará de dor, cambaleando para trás com as mãos ensanguentadas. O barulho da confusão atrairá enfermeiros e seguranças do hospital. Eles entrarão correndo e se depararão com a cena. Solange arfando de cansaço na cama e Fátima com o rosto coberto de sangue, gritando impropérios. "Segurem essa louca! Ela entrou aqui para me matar!" berrará Solange, apontando para a rival. Os seguranças não hesitarão. Prenderão Fátima pelos braços e a arrastarão para fora do quarto. A cada passo, ela se debaterá, tentando se soltar, mas sem sucesso. "Eu ainda vou acabar com você, Solange! Nem essa cicatriz vai me deter!" rugirá enquanto era levada pelos corredores. O destino de Fátima ficará cada vez mais sombrio. Ainda no hospital, a polícia será chamada, e a vilã, com a barriga de grávida e o rosto cortado, será encaminhada direto para a delegacia. Lá, prestará depoimento sobre a tentativa de homicídio contra Solange, um novo crime que poderá custar caro demais para ela. Na delegacia, Fátima será levada direto para uma sala de interrogatório. Mesmo ensanguentada e ainda com a barriga pesada da gravidez, não deixará de destilar veneno. A vilã tentará manipular os policiais, dizendo que apenas foi visitar Solange, que estava fragilizada, e que a confusão começou porque a rival a atacou sem motivo. "Eu só queria ver os bebês, oferecer ajuda. Mas aquela ingrata me agrediu." Mentirá com a cara lavada. Mas a versão dela não convencerá. 2 enfermeiros do hospital que presenciaram o início da briga serão chamados para depor e dirão que a viram com uma faca na mão, prestes a atacar Solange. A acusação de tentativa de homicídio se fortalecerá e Fátima começará a sentir o peso real de seus atos. Enquanto isso, no hospital, Solange será medicada novamente. Apesar da dor dos pontos reabertos, se sentirá vitoriosa. No leito, ainda ofegante, ela acariciará os bebês no berçário e prometerá a si mesma: "Ninguém, nem essa cobra vai tirar minha paz. Eu vou lutar pelos meus filhos e pelo meu lugar." A notícia da confusão se espalhará rápido.
Afonso, ao ser informado, ficará incrédulo. Para ele, será a prova definitiva de que Fátima perdeu qualquer resquício de sanidade. Ele comentará com Igor: agora acabou de vez. Essa mulher cavou a própria cova. Não existe mais volta para ela. Igor, mais pragmático, responderá: eu já dizia há muito tempo, Afonso. Fátima não tem limites. Quem vive de golpe termina desse jeito, sozinha, marcada e atrás das grades. Na prisão provisória, Fátima terá sua primeira noite como detenta. Os olhos dela, ainda inflamados pelo corte, refletirão ódio e desespero. Ela apertará os punhos contra a barriga, como se o próprio filho fosse sua única companhia naquele inferno. Eles vão pagar! Todos eles vão pagar! Murmurará no escuro da cela com o olhar perdido. Nos corredores do presídio, outras detentas a encararão com ironia e desprezo. Algumas rirão da cicatriz mal costurada no rosto da ex-ricaça. Outras, curiosas, cochicharão sobre o fato de ela estar grávida e algemada. Será um ambiente hostil, e Fátima, acostumada ao luxo e aos holofotes, sentirá o peso da realidade. A queda foi tão rápida quanto cruel. E não será só a prisão que a marcará. A cicatriz no rosto, mal cicatrizada, será um lembrete eterno da surra levada de Solange. Fátima terá de enfrentar o julgamento popular, os jornais noticiando sua tentativa de assassinato e, principalmente, a rejeição do próprio Afonso, que não moverá um dedo para ajudá-la. Enquanto isso, Solange, mesmo machucada, será exaltada como guerreira. Receberá visitas de amigos e familiares que aplaudirão sua coragem. Ela passará a ser vista como a grande rival que derrotou a vilã mais perigosa da trama, mesmo ainda se recuperando do parto. A rivalidade entre as duas ganhará contornos ainda mais sombrios. Fátima, atrás das grades, jurando vingança, e Solange, livre, cuidando de seus filhos e consolidando sua posição na família e no coração de Afonso. Essa batalha ainda terá desdobramentos explosivos, pois a prisão não será suficiente para conter o veneno de Fátima, que encontrará novas maneiras de espalhar seu ódio, mesmo de dentro de uma cela. Celina decidirá que não suportará mais carregar o peso de ser chamada de parasita, de ter sua mansão lembrada a cada briga como presente da magnata. Ela, que sempre foi vista como a florista delicada, a mulher que se refugiava nas flores para suportar o veneno da irmã, mostrará que também é capaz de se tornar venenosa. Movida pela revolta, Celina decidirá que não dará mais o gosto à irmã de continuar reinando sobre sua vida. E para isso, buscará ajuda em um aliado improvável: Olavo. Sim, o mesmo homem que um dia foi seu amor, que carregou mágoas, ressentimentos e distância, mas que ainda guarda em si uma chama de cumplicidade que ninguém imaginaria reacender. Celina ligará para Olavo em uma noite chuvosa. Sua voz, carregada de urgência, convencerá o homem a aceitar o convite. É coisa séria, Olavo. Preciso de você. Esqueça o passado. Temos que conversar sobre o futuro, dirá com firmeza. O encontro acontecerá em um restaurante sofisticado, reservado, iluminado por velas e regado a vinhos e champanhes. Tudo pago por Celina, que dessa vez mostrará que está no controle. O clima, inicialmente nostálgico, logo se transformará em uma confissão. Ela falará de todo o ódio guardado, das humilhações que já não consegue suportar, do trauma ao ver Leonardo naquela cama sem poder reagir. Olavo, surpreso, ouvirá atentamente. Ele já sabia da volta de Leonardo, mas não imaginava que a dor de Celina fosse tão profunda. Mas, Celina, o que você está pensando? Nós não temos nada que possamos fazer contra Odete, tentará argumentar. É então que a florista mostrará sua face mais sombria. É isso que quero te dizer. Quero convocar você para acabar com isso de uma vez por todas. Para que eu possa respirar, para que a minha família tenha um novo caminho. Para que a sombra de Odete não exista mais. Olavo ficará dividido. Ele não é inocente, mas também não é um assassino frio.
No entanto, a dor compartilhada com Celina, a sensação de ser manipulado por Odete no passado, farão com que ele aceite entrar no plano. Ele será o cúmplice perfeito, porque ninguém jamais desconfiaria dele. O casal de conspiradores marcará o dia. Celina estudará os horários da irmã, os compromissos, as brechas na segurança. A cada detalhe, ela se mostrará mais calculista, mais determinada. Será ela quem dará o tiro fatal, mas será Olavo quem ajudará a encobrir cada passo, garantindo que, por um tempo, o crime fique perfeito. Após a morte de Odete, a novela mergulhará em capítulos tensos, com investigações intensas, testemunhos contraditórios, pistas falsas e suspeitas recaindo sobre quase todos os personagens. A imprensa se mobilizará. Os jornais estamparão capas com manchetes escandalosas. Raquel será acusada por vingança, Ivan será citado como desafeto antigo, César terá seu nome arrastado pelas chantagens passadas e até Maria de Fátima se tornará suspeita por herança e rancor. Mas os policiais não descansarão. Rastreios telefônicos, laudos balísticos, câmeras de segurança, tudo será colocado em jogo para descobrir quem realmente matou a poderosa empresária. Um telefonema de Celina para Olavo, feito na noite do crime. A gravação mostrará claramente o encontro marcado, a localização rastreada, a conspiração revelada. Celina será desmascarada diante de todos. Sua prisão será exibida em cenas emocionantes, com a florista algemada, mas com um olhar frio, quase satisfeito, como quem diz, valeu a pena. A sociedade ficará em choque. A irmã doce, que vivia à sombra da poderosa Odete, será agora a responsável por sua queda definitiva. Ela será condenada a 3 anos de prisão, um tempo considerado curto diante da gravidade do crime, mas justificado pela condição psicológica, pela influência de Olavo e por detalhes jurídicos que movimentarão advogados e juízes. Já Olavo, por não ter puxado o gatilho, cumprirá apenas 1 ano de detenção e logo estará livre. No tribunal, Celina enfrentará os olhares de todos. O ambiente estará lotado, jornalistas disputando espaço para capturar cada gesto, cada palavra. A tensão será cortada pela voz do juiz, que lerá a sentença com frieza, enquanto flashes de câmeras iluminam o rosto abatido de Celina. Durante o julgamento, a promotoria apresentará provas devastadoras. A ligação telefônica, o laudo de balística, testemunhas que viram Celina rondando a mansão de Odete naquela noite fatídica. A defesa, por sua vez, tentará apelar para a condição emocional da ré, lembrando das humilhações, do desequilíbrio psicológico, da pressão de viver sob a tirania de Odete. Olavo também será chamado para depor. Seu testemunho, cheio de contradições, mostrará que ele foi cúmplice, mas que a decisão final e o disparo foram exclusivamente de Celina. Ele assumirá parte da culpa, mas sairá como um personagem ambíguo, capaz de manipular e de se salvar ao mesmo tempo. Enquanto isso, do lado de fora, a repercussão será imensa. Colunas sociais, programas de televisão, rádios e jornais não falarão de outra coisa. A queda da poderosa família Reutemann pelas mãos de sua própria integrante. A sociedade, acostumada a ver Celina como a irmã apagada e delicada, ficará em choque ao descobrir que ela foi capaz de cometer o ato mais impensável. Raquel, ao saber da sentença, terá uma reação contraditória. Por um lado, o alívio de ver o império de Odete desmoronar. Por outro, a surpresa de perceber que Celina, a quem muitas vezes estendeu a mão, escolheu trilhar o caminho da vingança em vez da redenção. Ivan também se manterá em silêncio, refletindo sobre como o poder e o ódio podem corromper até os mais improváveis. Na cadeia, Celina mostrará uma nova faceta. Ela não se renderá às pressões, não chorará pelos cantos, não implorará por compaixão. Pelo contrário, se tornará ainda mais fria, mais calculista, como se o crime tivesse libertado algo que sempre esteve escondido em sua alma. Outras detentas passarão a respeitá-la,
algumas até a temer, chamando-a de a mulher que matou Odete Reutemann. Já Olavo, após cumprir apenas 1 ano, sairá livre. O reencontro dos dois acontecerá em silêncio, longe dos holofotes. Uma cena carregada de tensão mostrará Celina saindo do presídio com passos firmes, carregando apenas uma mala pequena. Olavo a esperará em um carro simples, e sem trocar muitas palavras, os dois seguirão viagem, cruzando a estrada até o aeroporto. Na Suíça, o público verá uma nova Celina. Cabelos soltos, roupas elegantes, taças de vinho em mãos. Ao lado de Olavo, desfrutará da fortuna herdada da irmã, comprando propriedades, vivendo em hotéis de luxo, caminhando por ruas sofisticadas como se o passado tivesse ficado para trás. Mas ainda assim, a cada brinde, a cada sorriso, a lembrança do sangue de Odete permanecerá como sombra. Um detalhe chamará a atenção. Celina guardará em um cofre uma pequena flor seca, a mesma que estava em sua bolsa na noite do crime. Para ela, será como um troféu silencioso, um lembrete de que o assassinato não foi apenas vingança, mas também sua libertação. De volta ao Brasil, entretanto, os ecos do crime continuarão vivos. A mansão Reutemann se transformará em palco de disputas judiciais, brigas por herança, memórias malditas. Leonardo, ainda em estado vegetativo, será cuidado por enfermeiros, enquanto a família tentará manter o mínimo de dignidade em meio ao caos. A morte de Odete provocará uma reviravolta não apenas na vida dos personagens que orbitavam ao redor dela, mas também no comando da poderosa TCA, império construído à base de manipulações, chantagens e alianças obscuras. A sucessão da presidência será marcada por disputas silenciosas, ressentimentos familiares e decisões capazes de mudar os rumos da empresa e da própria novela. Logo após a confirmação de que Odete foi assassinada, a tensão tomará conta da família. O velório da empresária será palco de olhares atravessados, discussões veladas e até acusações indiretas. Muitos verão na tragédia uma oportunidade de subir um degrau, enquanto outros mergulharão em desespero. Afonso, abatido mas firme, surpreenderá ao mostrar que está disposto a assumir um papel de liderança, ainda que nunca tivesse se colocado nessa posição. Heleninha, por sua vez, será tomada por um turbilhão de emoções. O passado conturbado com a mãe, a culpa por tantos embates e o medo de não estar preparada para esse desafio a levarão novamente a um colapso. Os próximos capítulos mostrarão a fragilidade de Heleninha diante da perda. Pressionada pelos fantasmas do passado e pela lembrança cruel de quando Odete a responsabilizou pela morte de Leonardo, ela não resistirá e voltará a beber. A personagem desaparecerá por 2 capítulos inteiros, deixando todos aflitos. Antes de sumir, deixará uma carta carregada de dor e arrependimento, insinuando que pretende colocar fim à própria vida. As buscas por Heleninha percorrerão hotéis baratos, ateliês e até a praia, lugares onde ela costumava se refugiar nos piores momentos. Enquanto isso, Afonso tentará manter o controle da TCA temporariamente, mas o peso será evidente. Ele se verá sozinho diante de decisões estratégicas e da pressão do Conselho Administrativo, que exigirá uma definição sobre quem assumirá o lugar de Odete. Quando todos acreditarem que o pior aconteceu, Heleninha reaparecerá em casa, exausta e envergonhada. O reencontro será marcado por lágrimas e promessas de que tentará se reerguer. Mesmo frágil, ela aceitará o chamado de Afonso. Juntos, eles decidirão assumir as rédeas da empresa. A união dos dois, inesperada até para eles, mostrará uma nova força na família Reutemann, já que ambos sempre foram tratados como peças menores por Odete. A primeira decisão de Afonso e Heleninha será convocar uma reunião emergencial do Conselho da TCA. O clima da reunião será carregado de suspense. De um lado, executivos temerosos de que a morte de Odete abale a imagem da companhia. De outro,
herdeiros diretos que se veem pressionados a apontar um nome forte para ocupar a presidência. Embora César tenha direito a 50% das ações, ele será deixado de lado nesse primeiro momento. Seu envolvimento com Maria de Fátima, suas polêmicas recentes e sua imagem arranhada farão com que os acionistas olhem para ele com desconfiança. Afonso e Heleninha, ainda que relutantes, apresentarão o nome de Marco Aurélio como sucessor natural da matriarca. O momento da votação será um dos mais tensos da temporada. Entre discursos inflamados e ameaças veladas, Marco Aurélio acabará sendo aprovado. Triunfante, ele finalmente conquistará o cargo mais desejado de sua carreira, a presidência da TCA. Para o executivo corrupto, será a consagração de anos de manipulações, jogos duplos e lealdade estratégica a Odete. Sua chegada ao topo, no entanto, trará uma nova fase de ambições desenfreadas. Marco Aurélio, agora legitimado pelo Conselho, usará o poder para consolidar alianças políticas, pressionar concorrentes e até manipular a própria família. A soberba ficará ainda mais evidente, e o personagem revelará facetas que nem mesmo Odete tinha deixado transparecer. Enquanto isso, César ficará enfurecido ao perceber que foi preterido. Sentindo-se traído, ele buscará meios de reverter a decisão, cogitando até recorrer judicialmente. Maria de Fátima, por sua vez, tentará usar essa nova configuração para se aproximar ainda mais do rapaz, enxergando nele uma porta de entrada para continuar disputando espaço no Império Reutemann. Mesmo após a decisão, Heleninha continuará lutando contra seus demônios. A presidência da TCA ficará nas mãos de Marco Aurélio, mas a pressão sobre ela e Afonso só aumentará. O irmão, mais racional, tentará manter a família unida, mas também começará a sentir o peso de carregar um sobrenome marcado por tragédias. Em momentos íntimos, Afonso confessará que teme repetir os mesmos erros da mãe. Já Heleninha, em crises de consciência, dirá que se sente usada até depois da morte de Odete, como se estivesse apenas cumprindo um papel que nunca quis desempenhar. A relação dos dois, porém, se fortalecerá. A dor compartilhada se transformará em elo de resistência diante dos inimigos externos. O choque entre Afonso e Marco Aurélio será inevitável. De um lado, o idealismo de Afonso, que sonha em transformar a TCA em uma empresa mais transparente e ética. Do outro, a ambição sem limites de Marco Aurélio, disposto a vender princípios em nome do lucro. As primeiras reuniões em conjunto já indicarão que esse embate será longo e devastador. Enquanto Afonso tentará propor novos rumos, Marco Aurélio o ridicularizará, afirmando que o jovem não entende nada do mundo dos negócios. O público verá nascer aí uma rivalidade que pode se tornar tão explosiva quanto a de Raquel e Odete. Com Marco Aurélio no topo, a TCA começará a passar por mudanças radicais. O executivo anunciará um plano ousado de expansão internacional, prometendo abrir filiais em outros países, ampliar as rotas da companhia aérea e conquistar novos mercados. O discurso aparentemente visionário servirá também como máscara para operações ilícitas, já que ele usará contratos inflados e empresas fantasmas para desviar dinheiro. O conselho aplaudirá de pé, mas nos bastidores surgirão murmúrios de insatisfação. Afonso, cada vez mais atento, começará a notar incongruências nos balanços financeiros. Heleninha, apesar de frágil, apoiará o irmão e se mostrará mais vigilante, transformando sua dor em determinação. Enquanto isso, César ficará obcecado em recuperar espaço. A decisão de Afonso e Heleninha de preteri-lo será um golpe duro em seu ego. Tentará articular uma aliança com Maria de Fátima. Ela, sempre disposta a se aproximar de quem tem poder, enxergará no parceiro uma chance de se infiltrar de novo na TCA. Os dois armarão estratégias para minar a imagem de Marco Aurélio. Mas em vez de expor suas falcatruas, eles se aproximarão sorrateiramente, prontos para se beneficiar dos negócios escusos.
A relação entre eles, misto de interesse e atração, trará cenas carregadas de tensão erótica e ambição pura. Afonso não aceitará calado. O conflito interno ganhará contornos de guerra silenciosa. De um lado, Marco Aurélio, protegido por sua arrogância e rede de influências. De outro, Afonso, armado com ideais e provas cada vez mais consistentes. Heleninha, apesar de suas recaídas, se revelará peça-chave. Em uma cena emocionante, ela terá um surto no meio de uma reunião, acusando Marco Aurélio de corrupção. A explosão causará constrangimento, mas também levantará suspeitas no conselho. Marco Aurélio, por sua vez, tentará desacreditá-la, alegando que não passa de uma alcoólatra instável. Mesmo morta, Odete continuará pairando sobre todos. Os personagens relembrarão frases, atitudes e humilhações que sofreram pelas mãos dela. Para Marco Aurélio, a memória da ex-sogra será um fardo e, ao mesmo tempo, um incentivo. Ele se enxergará como herdeiro natural do legado dela, prometendo a si mesmo superar a própria mestra em crueldade. Em contrapartida, Afonso e Heleninha sentirão que a sombra da mãe ainda os aprisiona. Em diálogos carregados de emoção, eles confessarão que, apesar da liberdade conquistada com a morte dela, nunca conseguirão se livrar totalmente das marcas deixadas. Os capítulos avançarão mostrando que o Império Reutemann não terá paz. A presidência de Marco Aurélio abrirá um novo ciclo de intrigas, traições e disputas de poder. Afonso e Heleninha, unidos pela primeira vez, se verão obrigados a lutar não só pela memória do sobrenome, mas pela própria sobrevivência dentro da TCA. Milionária, Raquel se livra de Fátima e finalmente chora de alegria. A consagração de Raquel se tornará um dos momentos mais emblemáticos. A mulher que um dia foi humilhada por vender sanduíches na praia chegará ao auge de sua trajetória. Milionária, dona de uma rede de restaurantes consagrada nacionalmente e, acima de tudo, apaixonada. Seu casamento com Ivan será o retrato fiel da vitória após tantas derrotas, lágrimas e injustiças. No entanto, a ausência de Maria de Fátima será notada por todos. A filha ambiciosa, que jamais reconheceu a grandeza e a integridade da mãe, não participará do enlace. Enquanto Raquel caminha para a felicidade, Fátima descerá cada degrau da escada social, provando do sabor amargo da decadência. Grávida sem luxo, sem aliados, ela se tornará atendente de padaria, encostando a barriga pesada no balcão, atendendo clientes com olhar vazio e ressentido, em cenas que reforçarão a ironia cruel do destino. O casamento, realizado nos jardins da nova mansão de Raquel, não será apenas uma celebração romântica, será um espetáculo. Os convidados, entre eles Aldeide, André, Bartolomeu, Consuelo, Daniela, Eunice, Fernanda, Gilda, Jarbas, Luciano, Lucimar, Marieta, Pascoal, Poliana, Tiago e Vasco se impressionarão com a sofisticação da festa. A protagonista não economizará. Decoração luxuosa, orquestra ao vivo, buffet com o melhor da alta gastronomia e uma estrutura que exibirá ao mundo a mulher que venceu apesar de todas as armadilhas. Raquel, porém, não perderá a essência. Ainda que deseje impressionar, cada detalhe da cerimônia carregará significado. O vestido, desenhado por uma estilista renomada, terá bordados manuais que remetem ao mar de onde ela tirava sustento. As flores escolhidas para o jardim representarão cada etapa de sua caminhada. E no altar, ao dizer sim para Ivan, Raquel finalmente desabará em lágrimas de felicidade. Um choro que reunirá todas as dores, esperanças e conquistas de sua jornada. Enquanto isso, a câmera da trama acompanhará Fátima em paralelo. Longe da festa, ela enfrentará olhares de desprezo no trabalho, será julgada por colegas e ainda carregará o fardo da solidão. César, o pai da criança, continuará ausente, e o bebê será entregue aos cuidados da avó. Uma nova chance para que Raquel exerça o amor que Fátima sempre rejeitou. A imagem será clara. Enquanto a mãe veste-se de noiva, milionária e cercada de afeto,
A filha estará atrás de um balcão, anônima, com uniforme amassado e futuro incerto. Mas a festa de Raquel não se resumirá ao casamento. Será também a coroação de Ivan. Consolidado em sua empresa, agora líder respeitado no mercado, ele se tornará não apenas o grande amor da protagonista, mas também seu parceiro de conquistas. Juntos, formarão o casal símbolo de superação e prosperidade. O público verá cenas em que os dois trocam olhares cúmplices, lembrando os dias difíceis em que enfrentaram a oposição de Odette Reutemann e tantos outros inimigos. A grandiosidade do evento chamará a atenção da imprensa fictícia da novela. Repórteres aparecerão para registrar flashes da noiva chorando, dos brindes emocionados, das danças ao som de música clássica misturada com samba. Um detalhe que mostrará o equilíbrio entre sofisticação e raízes populares. Alguns convidados comentarão, em tom de fofoca, sobre a ausência de Fátima. Uns dirão que ela deveria estar ao lado da mãe. Outros reforçarão que foi melhor assim, pois a presença da vilã poderia estragar a celebração. Nos bastidores, surgirão pequenos conflitos. Lucimar e Poliana discutirão sobre negócios, Pascoal fará piadas inoportunas e Daniela tentará roubar a cena com um vestido extravagante. Mas nada disso ofuscará a emoção principal. Raquel, enfim, vivendo o amor que lhe foi negado tantas vezes. Em outro núcleo, Fátima terá uma cena de humilhação definitiva. Um cliente da padaria a reconhecerá como a jovem ambiciosa que já desfilou de vestidos caros e frequentou festas da alta sociedade. A provocação será cruel. E não é que a vida dá voltas? Quem diria que a madame agora ia estar me servindo pãozinho? Fátima conterá as lágrimas, mas sua expressão de ódio mostrará que, mesmo derrotada, não desistirá de seus golpes. De volta ao casamento, a festa entrará noite adentro. Ivan e Raquel dançarão sob um céu iluminado por fogos de artifício, abraçados, trocando juras de amor eterno. A câmera mostrará o filho de Fátima no colo de Raquel, símbolo do ciclo que se fecha e se renova. A protagonista beijará a criança na testa, emocionada, como se fosse o presente maior da vida. O público acompanhará em paralelo duas histórias que se cruzam: a consagração da mãe e a queda da filha. E enquanto os convidados aplaudem a noiva, Maria de Fátima continuará sozinha, cercada de silêncio e amargura. Após a consagração no altar, Raquel respirará fundo, sentindo o peso da vitória nos ombros. Mas a festa ainda guardará momentos emocionantes. No discurso, ela agradecerá a todos que estiveram ao seu lado desde os tempos difíceis. Lembrará de Lucimar, que lhe deu força quando vendia sanduíches, de Bartolomeu, que acreditou em seu talento, e de Ivan, que nunca deixou de vê-la como a mulher capaz de mudar o mundo. A cada palavra, a emoção tomará conta dos convidados. Eunice enxugará lágrimas discretas, Fernanda aplaudirá com entusiasmo, e até Jarbas, sempre contido, se levantará para brindar em pé. A empresária também fará questão de homenagear o neto recém-nascido, herdeiro de um futuro que ela promete proteger com todas as forças. O gesto comoverá até os mais céticos, pois mostrará que, apesar de milionária, Raquel nunca perdeu a capacidade de ser mãe, ainda que a própria filha a tenha renegado. O público verá, nesse instante, a protagonista, enfim, em paz, como se cada pedra do caminho tivesse se transformado em degrau para a consagração. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Fátima viverá uma noite amarga. Na padaria, sozinha depois do expediente, ela limpará o balcão com movimentos automáticos. O olhar perdido refletirá a frustração de quem trocou o amor da mãe por ambição desmedida. O rádio do estabelecimento, ligado baixo, tocará uma música romântica que contrastará com seu vazio interior. A jovem, grávida, se olhará no espelho rachado do banheiro e perguntará a si mesma: o que foi que eu fiz da minha vida? A resposta não virá, apenas as lembranças de cada golpe frustrado, de cada mentira que a afastou de todos.
A cena ganhará força quando ela pegar o celular velho e quase discar para a mãe. Mas, no último instante, desistirá, preferindo manter o orgulho que sempre a guiou. Em vez de reconciliação, restará apenas silêncio. A câmera mostrará o reflexo da barriga e a lágrima solitária escorrendo, selando a decadência da personagem. Ivan será o grande esteio de Raquel. Ele a puxará para a pista de dança, abraçará a esposa e sussurrará ao ouvido: "Nós vencemos." O casal dançará cercado por amigos, e a felicidade transbordará em cada gesto. Para Ivan, que já enfrentou o desprezo de Odete e carregou a mágoa da separação de Heleninha, aquele será o ponto máximo de sua trajetória. Ao lado de Raquel, ele se tornará o símbolo de um amor construído na resistência, e não no luxo. Os convidados, tomados pela energia da festa, brindarão ao casal. Daniela tentará roubar atenção com suas tiradas extravagantes, mas será ignorada. Todos os olhares estarão voltados para Raquel e Ivan, que se beijarão sob o clarão dos fogos de artifício. Enquanto a festa se encerra em clima de euforia, a novela mostrará o contraste brutal. Raquel milionária, cercada de amor e respeito, e Fátima derrotada, sozinha, sem amigos, sem futuro promissor. A protagonista chorará de alegria, mas o público perceberá que essas lágrimas não são apenas de vitória, mas também de perda, o vazio de não ter a filha ao seu lado. Em paralelo, Fátima, deitada em um quarto simples, abraçará a barriga e prometerá ao filho que nascerá que ele não terá o mesmo destino que ela. Uma promessa que carregará a última fagulha de humanidade da personagem. Tiago vai se juntar com Heleninha e fará Marco Aurélio passar o maior vexame de sua vida. Não é apenas uma vingança, é a escritura de um novo começo. Marco Aurélio sempre teve aquela postura de machão, voz grave, palavras medidas, sapatos brilhando e um tique de quem acha que o mundo ainda cabe na palma de sua mão. Mas a vida tem um gosto especial quando expõe as rachaduras do orgulho. Tudo começa com o incômodo sutil, um fio puxado que, ao ser seguido, desenrola uma trama inteira. Tiago, que durante anos viveu no limiar entre a admiração paternal e a dúvida, chega a um ponto de ruptura. Cansado das atitudes do pai, da arrogância disfarçada de comando, das decisões que sempre favoreceram o próprio umbigo, Tiago resolve construir algo seu e escolhe a arte como resistência, uma galeria para Heleninha, um espaço que será ao mesmo tempo refúgio e manifesto. O plano tem poesia e veneno, transformar beleza em trincheira. A relação entre mãe e filho, reatando-se, é descrita em pequenas cenas de intimidade que nenhum poder econômico pode apagar. Heleninha ensinando Tiago a escolher molduras, ele ajudando a pendurar quadros, os dois discutindo concepções estéticas que misturam saudade e revolta. Aos poucos, a galeria deixa de ser um hobby e vira uma promessa de futuro. O convite para a inauguração é enviado com delicadeza elegante. Imprensa, colecionadores, amigos de ontem e de hoje. E, claro, todos os ponteiros da cena social que costumam medir o pulso do escândalo. Mas nada disso aconteceria se Tiago não tivesse, por acaso, ouvido a conversa que mudaria tudo. Em uma tarde qualquer, ele vai ao escritório para conversar com Marco Aurélio. A intenção inicial é recuperar um diálogo perdido, talvez um pedido de conselho, talvez só a tentativa de restabelecer laços. Em vez disso, Tiago se depara com um diálogo abafado, cheio de sussurros e cifras. Marco Aurélio falando com Leila sobre dólares, contando detalhes que fazem o ar gelar. Não são cifras de investimentos, são dólares roubados da TCA. O nome da empresa, o tremor da menção, o modo como ele fala "a gente dá um jeito", tudo se encaixa num quebra-cabeça que Tiago até então rejeitava montar. A cena da escuta é escrita em close. O suor frio na nuca de Tiago
A câmera imaginária que captura o tilintar das moedas numa metáfora sonora, a presença de Leila ao fundo sorrindo com a segurança de quem acredita ter comprado a impunidade. É a primeira vez que Tiago percebe, com a crueza de uma lâmina, que seu pai é um ladrão corrupto. A decepção corta mais fundo do que qualquer palavra. Não é ódio instantâneo. É um sentimento mais complexo, traição, vergonha, nojo e uma decisão tomada ali mesmo, num átimo. Tiago decide contar tudo para Heleninha. O encontro entre os dois é íntimo, sem plateia. A cozinha da casa dela serve de cenário. Xícaras meio vazias, um rádio antigo tocando músicas que costumavam unir. Ele solta a verdade como quem despe uma mala de pedras. Heleninha, ao princípio, não reage com a fúria esperada. Há um silêncio de pedra, olhos que se aliviam por finalmente saber, e depois a ira que cresce como incêndio. A indignação dela não é só por si, é pela história da família, pelo legado manchado, pelo orgulho roubado. E então nasce o plano. A inauguração da galeria será a armadilha. Não por maldade gratuita, mas por justiça performática. Eles não querem apenas acusar em segredo, querem expor o homem que fez do mundo uma extensão de sua vaidade. A inauguração, planejada com requinte e precisão, terá um público selecionado. Colecionadores que gostam de rumor, jornalistas prontos para a manchete, amigos que irão fingir surpresa e muitos sociais que adoram assistir à queda dos grandes. A narrativa da preparação tem sabor de comédia sombria. Heleninha decide o conceito curatorial. Exposições de verdades. Pinturas que representam máscaras caindo. Esculturas que lembram cofres vazios. Instalações que fazem barulho de notas fiscais rasgadas. Tiago cuida da lista de convidados e, discretamente, das provas. Ele não vai apenas gritar, "Meu pai roubou". Ele vai provar. A prova é montada em silêncio. Gravações, extratos, envelopes com números que queimam a reputação. Há cenas do jovem furtivamente copiando arquivos, do computador aberto em noites mal assombradas e do envio de cópias para jornalistas amigos. Tudo com sutileza cirúrgica, porque um golpe mal dado vira mico e eles querem espetáculo, não besteirol. O dia da inauguração chega como um desfile de aparências. A galeria é um labirinto de luz e sombras. As luzes destacam quadros, os quadros destacam olhares, os olhares destacam segredos. Celina está ao lado de Heleninha, elegante e calculista. Uma presença que serve tanto de escudo quanto de provocação. Odete já terá morrido. A morte de Odete é tratamento que deixa o cenário mais dinâmico. Sem a dona do poder absoluto, outros predadores sentem-se à vontade, o que transforma a inauguração num novo capítulo da luta pelo espólio e da recomposição de alianças. Leila aparece entre os convidados, claramente confortável, com um vestido que quer gritar impunidade. Marco Aurélio chega com costura perfeita no terno, sorriso de homem que ainda acredita controlar o script. A cerimônia começa com a formalidade esperada. Taças tilintando, flashes do fotógrafo, a curadoria elogiada por críticos que fingem modéstia. Tiago e Heleninha circulam, cumprimentam, recolhem sorrisos e olhares, cada gesto calibrado. O clima, porém, é de tensão contida, porque quem conhece a arte entende que beleza e ferida andam lado a lado. Quando o coro de elogios atinge seu auge, surge o momento planejado. Tiago sobe ao palco improvisado, um canto da galeria transformado em pequeno púlpito, com o microfone frio nas mãos e o público rendido. Ele começa com protocolar polidez, mas há uma voz que não finge. "Bom dia, pessoal. Estou aqui falando porque estou muito feliz dessa inauguração, de me reconectar com a minha mãe, depois de tantos anos meio afastado. Eu cresci junto com meu pai e só via minha mãe de vez em quando ia na mansão da tia Celina. Mas tem uma coisa que eu quero falar. É sobre o meu pai, Dr. Marco Aurélio. Eu descobri que ele é o maior corrupto dessa família, porque ele roubou milhares de dólares da empresa, da minha família. E isso não vai ficar assim.
Ele terá que devolver cada centavo, pois isso é um direito meu, e ele não vai dividir nada com a Leila. As palavras saem afiadas como lâmpadas que explodem num teatro. No público, um burburinho cresce, sussurros que se transformam em murmúrios, câmeras que buscam o rosto de Marco Aurélio. A montagem do momento é clássica. Close em Tiago, o rosto jovem endurecido por determinação. Close em Heleninha, olhos marejados, lábios apertados. Close em Celina, sobrancelha arqueada como quem já contabiliza perdas e ganhos. E claro, close em Leila, um sorriso que pela primeira vez parece trêmulo. Marco Aurélio, surpreendido, sente a face queimar. Ele tenta reagir com a velha compostura, um leve aceno, um gesto de quem pretende controlar a narrativa. Mas as redes do presencial não perdoam. Alguns convidados tiram o celular, gravações começam a circular, flashes eternizam a expressão de choque do patriarca. A plateia, faminta por espetáculo, divide-se entre quem defende a ordem e quem aplaude a audácia do jovem. Tiago não termina com mera acusação. Ele apresenta indícios. Num gesto que corta o ar, ele chama a atenção para uma tela projetada que exibe, em passos lentos e precisos, partes das gravações. O sussurro entre Marco Aurélio e Leila, a menção aos dólares, o tom cúmplice. A projeção é quase hipnótica. Imagens de notas, conversas sobre offshore, números que dançam na tela. O que antes era boato agora ganha forma, e o que estava escondido sai à luz com a frieza de provas irrefutáveis. Reações em cadeia. Alguns convidados se aproximam como moscas, jornalistas trocam contatos, a segurança ensaia passos enquanto o ar se transforma em palco de tribunal improvisado. Marco Aurélio, pego de surpresa, tenta articular palavras que soam vazias. Sua máscara de macho invencível treme. Ele procura Leila com os olhos, num pedido mudo de socorro. Leila, por sua vez, tenta manter a pose, mas a pose está rachando. Celina se aproxima de Heleninha com um sorriso que mistura piedade e triunfo. Ela sabe que o jogo mudou.